que ele passaria pela cruz, porque ele mesmo fala, no livro de Mateus mesmo, que ele seria sacrificado, que ele padeceria, que ele morreria, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Por que ele sofre? Porque ele é um ser humano. Lembra que eu falei para você que o Mateus 26 fala da humanidade de gente como a gente? Judas, Maria de Betânia, Pedro e o próprio Senhor Jesus. Nesses 4 personagens, você enxerga toda a contingência humana. Você enxerga as questões favoráveis e desfavoráveis. O gênero humano está exposto. É o laboratório da humanidade em Mateus capítulo 26. Então, quando eu e você, meditamos a respeito, nós meditamos de nós, da gente como a gente. Nós meditamos sobre as nossas agruras, as nossas dificuldades, a nossa tristeza, as nossas angústias, os nossos desapontamentos, os nossos ressentimentos e, ao mesmo tempo, também as partes, mais, vamos chamar, positivas ou mais fortes do nosso caráter, do nosso cotidiano. Está tudo aqui. Então Jesus, mais uma vez, ele expressa a sua humanidade e de como ele age e como ele nos ensina a agir com ele. Exatamente da mesma maneira. Ou seja, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não obstante, na minha lógica, eu não estar pronto. Não obstante, dentro das minhas contingências, dentro dos meus absolutos, eu não concordar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor deseja para mim. Porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E agora vem uma exortação para nós. Porque à primeira vista vem o sofrimento. Então é como se diz por aí, É piorar para melhorar. Então é exatamente isso que acontece também com o Senhor Jesus nesse momento. Porque numa primeira vista, claro, está uma dificuldade muito grande de entendimento, de concepção de todas as coisas. Porque Jesus não apenas sofreria no físico, isso ele sabia. Ele tinha completa consciência do que ele viveria. A questão toda era se fazer pecado, se fazer maldição e se fazer iniquidade sem ser pecador, sem ser maldito e sem ser iníquo. Ou seja, alguém que estava na sua santidade, na sua sagralidade completa. Abrir mão, esvaziar-se inclusive disso. Não agora esvaziar-se dos atributos divinos, não. Esvaziar-se também dos atributos humanos. Porque em nenhum momento se encontrou qualquer desobediência, mas ele se serve e ele se faz em maldição e iniquidade e em pecado, não obstante ser santo. E isso provocaria no pai exatamente a sua aflição como filho. Qual era? O distanciamento do pai. Por alguns momentos, a separação do pai. Por alguns momentos, o pai virando as costas para o filho, até que ele clame: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então eu sempre falo, agora sou eu que falo, tá? Por favor. E também não estou criando nenhuma doutrina, eu apenas é a maneira com que eu enxergo. É o estado de inferno. Jesus estava em aflição, suando sangue, chorando, como diz o livro de Hebreus, copiosamente, chorando, soluçando diante do Senhor, porque ele não queria que o Pai se afastasse dele. Toda a questão aqui
é o afastamento do Pai. Ele não queria que o Pai se afastasse dele, mas o profano e o sagrado não podem estar no mesmo lugar, principalmente quando o cálice da ira está se derramando sobre alguém, ou sobre algo, ou sobre um lugar, como aconteceria com Jesus. Então é esse ambiente. Então, em primeiro lugar, reconhecer que a nossa vontade pode conflitar inicialmente com a vontade de Deus. Então, olha, por favor, é por isso que nós temos que pensar quando nós nos propomos a ser discípulos do Senhor. Por que nós temos que pensar? Porque não será sempre que estaremos em concordância. Mas de uma coisa estejamos certos. No final de todo o processo, sempre haverá vitória, regozijo e alegria, a despeito da nossa dor anterior. Então, em Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, o que Paulo está falando a Tiago aqui? De que Desculpe, o que Tiago está falando aqui nesse texto? Ele está falando o seguinte, de que antigamente, né, há 30, 40 anos atrás, as pessoas falavam mais isso, né? Se o Senhor quiser, se Deus assim lhe permitir. Com o tempo, esse tipo de frase passou a ser, vamos chamar para quem ouvia e para quem falava, principalmente numa teologia, eu diria assim, mais atualizada, quando a pessoa falava, se Deus quiser, se o Senhor assim lhe permitir, se eu estiver vivo, se o Senhor me der a graça de estar vivo amanhã, né? Então, se comentava a respeito dessas frases o seguinte, como? É lógico que Deus quer. Eu estou vivendo em vitória, Deus tem muito por realizar através da minha vida. Mas segundo o que diz aqui Tiago, isso é jactância. Ou seja, em outras palavras, isso é uma soberba, isso é uma altivez a respeito de algo que nós não temos controle. Então, o que significa o Getsemane para Jesus? Jesus não sabia de tudo? Gente, quantas vezes, só no livro de Mateus, nós lemos a respeito das coisas que deveriam acontecer. E que Jesus aconselhava, exortava aos seus discípulos e aqueles que o ouviam, vez por outra, ele falava, vai acontecer isso. Por que então que Jesus passa pelo Getsemane e isso fica tão exposto? Exatamente para que ele pudesse ir para a cruz com a motivação correta, com os sentimentos, todos eles, aferidos diante do altar do Senhor, para que os seus pensamentos estivessem calibrados segundo a vontade do Senhor. É por isso que eu falo para você que o Getsemane, nesse sentido, ele é mais importante do que o próprio Calvário. Por quê? Porque no Getsemane o Senhor expõe para que ele pudesse dizer, em outras palavras, o que Tiago 4 está dizendo, né? Se for da tua vontade, se eu estiver vivo amanhã, se o Senhor me der a providência do teu controle, da tua autoridade, da tua vontade, então eu cumprirei com o teu propósito, que era a cruz do Calvário. Então, quando nós
entendemos dessa maneira, essa frase de Tiago não é tão religiosa assim como a gente ou alguns interpretam, né? Devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, se o Senhor quiser, se o Senhor me permitir, se o Senhor estiver no controle, se Ele estiver confirmando com seu propósito sobre através da minha vida, então eu farei. Certo? Então o que Tiago está fazendo? Tiago está tão somente destacando que a cada passo, que a cada momento da minha vida, eu preciso sempre, e não é confirmando a vontade do Senhor, como se o Senhor fosse oscilante, eu quero que você faça isso, amanhã não, já não quero mais, né? Tem uma linha nossa, de alguns dos nossos queridos, de uma linha mais pentecostal, falando assim, mas Deus me falou isso, agora Deus quer essa coisa de Deus, ora Ele quer isso, ora Ele quer aquilo. Não é assim que a gente entende. Então não é porque Deus oscila, porque Deus é volúvel, porque Ele muda de opinião, não, mas é para que eu esteja calibrado nele, no seu propósito, numa sintonia fina, porque o Getsemane significa para Jesus a sintonia fina. É claro que Deus, toda a Bíblia, a palavra de Deus, desde o primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo do Apocalipse, fala disso. A questão não é essa. A questão é a motivação. Para que a motivação de Jesus não perdesse o foco, não perdesse a coerência, não perdesse o bom senso, para que, como diz a palavra, ele fizesse o bem. Então, o Getsemane é um livro, ele fala muito a respeito. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Por quê? Porque é puro. Deus não está falando do iníquo. Deus não está falando do povo gentílico que é desobediente a Deus ou que não conhece a Deus. Deus não está falando do ímpio, Deus está falando em relação ao justo. Então, aos olhos do justo, todos os caminhos são bons, diz a palavra. Por quê? Porque o homem tem os seus olhos puros, mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, pesa a motivação do que eu estou fazendo. Às vezes eu estou fazendo uma coisa certa, mas com a motivação errada. Ou também pode ser a minha motivação esteja completamente correta, mas eu esteja fazendo de maneira errada. Então, como ajustar, né? Como no joguinho de videogame, né? Que quando a gente está atirando e tal, e tem que, simbolizando um avião, né? E você tem que ajustar o alvo, né? Ajustar o alvo em relação ao equipamento de tiro e ao mesmo tempo em relação ao alvo. Então tem que ajustar, né? Então eu tenho que ajustar a minha motivação ao propósito do Pai, para que de maneira perfeita se manifeste a vontade do Senhor. Não a minha, mas a vontade do Senhor, porque a vontade dele é perfeita. Eu não sou perfeito, mas a vontade do Senhor é perfeita. Então eu tenho que ajustar, eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que desenvolver no meu cotidiano, no meu dia a dia, na maneira com que eu ando. E a Bíblia diz assim, mas o Senhor pesa o espírito. Confia, eu posso entender, em outras traduções fala entregue, né? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, é eu levar a minha obra, o meu trabalho, no altar do Senhor a todo momento. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então você veja que o Getsemane era
tão importante quanto o próprio Calvário. Agora eu entendo que o Getsemane, nesse sentido pessoal, é mais importante do que o Calvário, porque o Calvário, nesse sentido, ele é tão somente o resultado de uma obediência que eu fui buscar lá, numa sintonia fina com o Senhor, lá no Getsemane, né? Lembra que eu falei? Getsemane, o jardim do Getsemane, o jardim da prensa de azeite. É onde se prensava a azeitona para extrair, né, o óleo, para extrair o azeite. Era azeitona, ou seja, no sentido simbólico, poético da palavra, era a constituição. Jesus estava ali em constituição. Mas mesmo assim, era necessário tirar, buscar, pressionar, para depurar qualquer situação ou sentimento humano que não seria então de maneira perfeita. Mas Jesus propõe isso diante do altar do Pai. E ele abre o seu coração e ele expressa o seu sentimento. Eu não quero fazer isso. Eu não estou pronto para isso. Bom, dito isso, então nós entendemos que, em primeiro lugar, o reino dos céus sempre virá primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, já lemos várias vezes, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, quando a gente olha esse ambiente aqui que Jesus está ministrando, e ele está aqui ministrando o Sermão do Monte, né, no Monte das Beatitudes, então você percebe o quê? Que Jesus está falando de coisas básicas, comer, vestir, ou seja, né, o básico do básico. Mas até nisso, o Senhor Jesus pontua como sendo mais importante o reino dos céus. Então, quando você vai lá para o Getsemane e você percebe Jesus entristecido, aflito, angustiado, em tristeza de morte, como ele próprio diz, em aflição extrema, Lucas fala que ele sua sangue. Então você percebe o quê? Que o reino dos céus é mais importante. Jesus, tão somente nesse momento, ele é um passageiro desse vagão, desse trem, sobre uns trilhos, que é chamado reino dos céus. E ele precisa incorporar e absorver toda essa plenitude que está, desculpe agora, nesse momento, didaticamente, está por sobre ele, acima dele, a despeito dos seus absolutos, a despeito da sua dignidade, porque ele estava abrindo mão da sua dignidade, a despeito da sua humanidade perfeita, porque ele também estava abrindo mão.
a despeito da sua divindade como segunda pessoa da Trindade, porque ele já havia aberto mão desde o seu nascimento, desde o nascedouro. Antes disso, quando o anjo Gabriel veio conversar com Maria, ele já estava abrindo mão. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia se entregue. Então você tem o quê? Você tem exatamente o que significa ser um passageiro nesse vagão ou nesse trem, né? Nessa locomotiva chamada Reino dos Céus, onde o trilho e a locomotiva são o Reino dos Céus. E nós somos tão somente passageiros. E esse Reino dos Céus precisa ter a prioridade extrema, completa, perfeita, profunda, a todo momento da nossa vida. Por onde formos, aonde estivermos, seja como alguns aqui nos seus negócios, nas suas atividades, nas suas tarefas, né? Naquilo que o Senhor propõe para cada um de nós, mas que nós tenhamos a completa consciência de que nós estamos no lugar certo, na hora certa e com a motivação certa e com a disposição certa. Porque por algumas vezes nós estaremos conflitando com a vontade do Senhor. A questão não é conflitar. A questão primeiro é expor. Senhor, não é bem assim que eu queria. No contrato essas letras estavam muito pequenininhas, eu passei batido. Mas agora eu já assinei. Então, quando Jesus se derrama, ele está buscando em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça. Ainda que ele se tornasse juízo, ainda que o cálice da ira do Senhor se derramasse plenamente, totalmente sobre ele, ele ainda estava buscando o reino dos céus para que a sua justiça fosse o resultado, como foi, claro, a morte não pôde deter, porque tragada foi a morte pela vitória, né? E o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, então a morte não pôde reter. Mas em todo momento, ele estava com a sua motivação, a sua vitalidade pessoal completamente amparados, sintonizados, né? Calibrados diante do altar do Senhor. E veja que quando você lê Mateus 6, são necessidades básicas. É comida, é vestimento ou vestimentas, né? É o básico do básico. Não, o mais importante para nós precisa ser o reino dos céus. Ainda que as necessidades básicas não sejam supridas em alguma situação ou circunstância da nossa vida. Então, é desse sentimento, depurado diante do altar do Senhor, que vem toda a disposição do Senhor Jesus em enfrentar a cruz do Calvário. Glória a Deus, daqui a pouco a gente fala mais um pouco, às 4:30. Hoje é domingo, então nós falamos 2 vezes. E a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida e você esteja meditando, ministrando, falando, conversando a respeito, porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela